Olá, eu sou a professora Tatiane Félix, de Língua Portuguesa da Central de Concursos. Nós vamos conversar um pouco com você que quer prestar as provas de auditor e analista da Receita Federal. Nós sabemos que a prova vai ser feita por uma instituição chamada ESAF e essa instituição ela é bem criteriosa no que diz respeito à língua portuguesa. Aliás, todas as instituições são. Normalmente, as pessoas têm o hábito de se esquecer de estudar língua portuguesa, de saber exatamente o que é solicitado e, principalmente, como estudar, que tipo de informação nós devemos estar atentos para resolvermos bem as questões associadas à gramática e à interpretação de texto. Desta vez, nós vamos conversar sobre uma palavra que aparece no edital de língua portuguesa e que causa muitas dúvidas. O edital da ESAF, ele parece curto porque ele só coloca as principais nomenclaturas associadas à gramática e muitas vezes nós temos dúvidas em relação a isso. O que nós vamos falar desta vez? Sobre a morfologia. Você sabe o que é morfologia? Mais do que isso, você sabe quais aspectos dentro da morfologia a ESAF costuma perguntar? Acompanhe comigo aí na tela. O que é morfologia? Parte da gramática que estuda as palavras, as classes gramaticais e a flexão das palavras. Como você visualizou, a morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras. Mas como assim estuda as palavras? Não é uma questão associada, por exemplo, à grafia das palavras, à utilização das palavras. Quando nós estudamos morfologia, morfo significa forma, uma das coisas que a sua prova pode perguntar é a classificação gramatical. O que isso significa? Se você consegue reconhecer quando uma palavra é um substantivo, um adjetivo, um pronome, um verbo. Então, tome cuidado porque o estudo morfológico ele é muito amplo, mas em se tratando de prova da ESAF, 2 pontos são os mais importantes. As classes gramaticais, que é exatamente essa definição, para que a palavra serve, qual é a função da palavra textualmente, e também a flexão dessas palavras. Flexão é mudança, associada, por exemplo, ao gênero, associada ao número. Então, às vezes, a ESAF ela faz uma questão mostrando um texto para você e, a partir desse texto, ela faz algumas afirmações. Tais afirmações podem girar em torno, então, da morfologia. Nem tudo precisa ser estudado, como, por exemplo, estrutura da palavra, formação da palavra. Como dica essencial, memorize. Quando você pensar em morfologia, para a prova da ESAF, prova de auditor e de analista, fique fixado em estudar as classes gramaticais e a flexão das palavras. Mas então você pergunta, tá, como isso é perguntado para mim na hora da prova? Eu vou mostrar para você um trechinho de uma questão da prova de auditor para que você tenha uma ideia do que é necessário estudar. Acompanhe comigo aí na tela. Em relação ao texto abaixo, assinale a opção incorreta. Durante todo esse longo período, a heterogeneidade e as desigualdades sociais aumentaram e se alastraram com o desenvolvimento econômico e a urbanização. Esta foi uma questão dada na prova de auditor e nós expusemos apenas um trechinho do texto. Também vale a seguinte orientação. Quando você for resolver questões de prova, você que é um estudante, é necessário que além dos conteúdos, você resolva muitos exercícios da prova da ESAF, que é para se familiarizar com a prova, não é verdade? Quando você for fazer exercícios, quando você for se acostumar a resolver as questões, leia primeiro as questões para depois saber se você precisa ou não fazer uma leitura aprofundada do texto. Neste caso, você tinha um texto maior e nós só expusemos aqui o trechinho que nos interessava. Na prova original, ele pedia a alternativa incorreta e em cada alternativa você tinha uma afirmação. A que nós escolhemos para que você visualize a morfologia na prova da ESAF foi a seguinte afirmação, acompanha aí comigo. Se a expressão durante todo esse longo período fosse substituída por ao longo deste período, a palavra longo pertenceria à mesma classe e teria a mesma função morfológica nas duas formulações. A palavra longo, veja, a palavra longo pertenceria à
mesma classe. Quando ele pergunta se a palavra tem a mesma classe, qual é o seu raciocínio? Saber se essa palavra é um substantivo, é um adjetivo, é um pronome, um advérbio. Classe gramatical, estudo morfológico, função morfológica é a mesma coisa. Se você perceber, ele se repetiu aqui, na verdade ele ratificou a informação e pertenceria à mesma classe e teria a mesma função morfológica. Não confunda função morfológica com função sintática. Função morfológica é a função da palavra. Então, observe, no período, durante todo esse longo período, qual foi a função morfológica, a que classe gramatical pertence àquela palavra longo? No período, longo classifica, caracteriza a palavra ou substantivo período. A palavra que serve para caracterizar um substantivo tem a função morfológica de quê? De adjetivo. Então, nesta frase, na frase original, que fazia parte do trechinho do texto que nós expusemos, longo é um adjetivo. Qual é a pergunta da ESAF? Se a palavra longo, num outro período em que está escrito ao longo desse período, teria a mesma função morfológica, ou seja, continuaria sendo um adjetivo. E nós sabemos que não só porque trocou o sentido, mas porque trocou a função. Veja, na primeira frase, longo caracteriza período. Na suposição feita pelo examinador, ao longo desse período, passa a indicar o quê? Tempo. Já não é mais uma característica. A classe gramatical que serve para indicar característica é chamada de adjetivo. Já a classe gramatical que tem a função de indicar circunstância de tempo passa a ser chamada de quê? Advérbio. Estas nomenclaturas fazem parte, então, das classes gramaticais e da função morfológica. Deu para sacar? Quantas coisas você precisa estudar na morfologia? São muitos tópicos, mas entre eles nós destacamos então como dica para que você foque os seus estudos. Saber as classes gramaticais, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, e que você não faça isso decorando as classes gramaticais. É importante que você reconheça a função dessas classes gramaticais num contexto. Toda a sua prova é contextualizada. Tudo que ele for perguntar sobre classe gramatical é dentro de um contexto. São algumas questões em que você vai precisar, então, analisar os aspectos morfológicos. Para ratificar, eu quero que você fique sempre atento, então. Morfologia, estudo das palavras. Fique fixado em estudar, em aprender, em revisar as classes gramaticais e as flexões das palavras. Eu espero ter ajudado com essa dica e continue estudando. A prova logo, logo está aí. ESAF é uma prova difícil, mas não é impossível se você estudar. Obrigada pela atenção, até a próxima dica.